Salve, salve, cartoleiro! Vamos lá, videozinho atualizado para vocês, dicas rodada 2 no ar, que de férias, mas entregando o vídeo para vocês. Tá escuro, mas dá para ver aqui, imagine uma ilha paradisíaca aqui, Ilha Bela, sensacional. Mas vamos lá pro videozinho, atualizar nosso time, atualizar o time do pai também aí, que a gente não trouxe no último vídeo, então vamos lá! Lembrando aí essa rodada muito importante para a gente trazer cartoletas mais ainda para o nosso time. E vamos lá, começar escalando aqui pelo nosso grande ataque. E aqui um nome que eu quero muito escalar essa rodada, eu acho que tem um confronto muito favorável, é o Caio Jorge. Então enfrenta o Coxa em casa, Cruzeiro precisando reencontrar aí a paz com a torcida, então vou com o Caio Jorge. Precisa aí de 8,78 para valorizar, então tendo um golzinho, pontuando com média básica, vai valorizar, vai trazer resultado pra gente, então gosto bastante. Nomezinho aqui abaixo também dele, o próprio William José, gosto para essa rodada, nome interessante também, precisa aí de 8,35 para valorizar, uma pontuação bacana, então com gol também pontua, é uma boa. Nomes do Bahia são interessantes para mim, seja o William José, Ademir, o próprio Eric Puga, são nomes interessantes para mim, apesar do confronto difícil, ainda é nomes bem interessantes. Andrés Gomes também eu gosto bastante, precisa ir de 6 para valorizar, a última rodada fez 6 pontos no jogo fora de casa, sem participar em gols, então acho que contra a Chape o Vasco é bem favorito, então pode estar participando de gols aí, então vou estar indo com o Andrés Gomes nessa rodada como meu segundo atacante. Nomes do Flamengo, gosto para rodada, mas a gente fica na dúvida de quem vai poder jogar ou não, são nomes interessantes também, assim como o próprio Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes é um nome um pouco mais valorizado, precisa aí de 12 pontos, tem um confronto favorável, né, o Palmeiras, mas fico aí com um pezinho atrás de escalar atacantes do Palmeiras, pensando que ele precisa ir muito bem para valorizar, ainda a gente está naquela fase de construir o nosso patrimônio. Então, se fosse lá uma rodada 5, uma rodada 10, pô, Flaco Lopes na cabeça, Vitor Roque, sem remorsos pra gente. Mas nomes interessantes também, além ali do Bahia, que tem um jogo mais complicado, é o próprio Bragantino também, né? A gente tem nomes como o Lucas Barbosa, o Eduardo Sacha também, são nomes interessantes para essa rodada. Mas por enquanto que eu vou estar mantendo o que escalei no último vídeo aí, que é o William José. Nosso meio campo, aqui nomes principais aí, Arrasca, Matheus Pereira, são nomes muito bons para a rodada, muito bons mesmo, pensando no potencial de pontuação, jogos favoráveis, né? Jogam em casa, então são nomes bons, mas existe aquele ponto de valorização. Então quando a gente pensa em valorização, a gente não vai estar tentando escalar esses caras que precisam ir muito bem e não vão valorizar tanto, então a gente acaba indo talvez para nomes mais alternativos. Para isso aparece aí o Maurício do Palmeiras, é um nome muito interessante para mim, com essa possível ausência do Vitor Roque aí, voltando de lesão. Então o Maurício jogou alguns jogos aí como segundo atacante, então custando 6,27, acho que o nome muito interessante. Outro favorito para a rodada também é o Vasco, então a gente tem aí, pensando no Vasco, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, né, como opções para a gente escalar. Porém, o Felipe Coutinho, né, o Nuno Moreira a gente tem ele custando 4. Antigamente ele estava no ano passado como atacante no cartório, então a gente está hoje como meia. Ano passado ele foi muito bem também, participando de gols, média básica. Então é um nome interessante para o Vasco. Mas, por exemplo, quando a gente pensa a diferença entre eles, né? Enquanto o Nuno Moreira precisa aí de 4 pontos para valorizar, o Felipe Coutinho precisa aí de 8,71. Então o Felipe Coutinho precisa necessariamente participar de gol, né? Então a gente vai com o Nuno Moreira aí, que talvez até com a própria média básica do Nuno Moreira a gente vai estar valorizando o nosso time. Então é um nome interessantíssimo para a gente estar escalando essa rodada.
E desse terceiro meio ele fica bem na dúvida aí do que a gente vai escalar. Por enquanto a gente vai deixar de lado aí pra gente ver, pensando no quanto de cartoletas a gente vai ter para investir. Laterais aqui eu gosto bastante dos laterais do Cruzeiro, acho que é um jogo interessante pro Cruzeiro, pensando em SG, um dos principais favoritos, junto de Vasco, Flamengo e Palmeiras para essa rodada. Mais ousado ali, talvez, pensando no próprio Bahia e Bragantino. Mas eu gosto bastante dos laterais do Cruzeiro, né? Tanto o William como o Kaique Bruno, né? Kaique Bruno um pouco mais ofensivo, o William pontua muito bem com o desarme. E acho que é um jogo em casa, o Kaique Bruno tem a chance de SG, participa muito também ali pensando no ataque, então eu gosto de escalar o Kaique Bruno Saudada, por mais que custe 12 cartoletas, aí acho que vale a pena o investimento. Laterais, Palmeiras que eu falei, SG confiável para essa rodada, então tem um potencial. A gente tem a opção do Piquerez, né? Precisa de 6 pontinhos para valorizar, custando 10 cartoletas. Para economizar um pouquinho, a gente tem também aí o Kelvin do Palmeiras. Precisa de 3 cartoletas para valorizar. Um SG, uma participação de gol aí já estoura em pontuação, em valorização. Então a gente vai estar escalando o Kelvin e também pensando nesse potencial de cartoletas e também potencial de pontuação. Nomes do Bahia aí um pouco mais ousados também gosto para essa rodada. Zagueiros, a gente tem tantos zagueiros aí como do Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, são boas opções. Por enquanto eu vou estar indo com o Léo Ortiz, pensando num SG do Flamengo contra o Inter. É um cara que também tem participação, até pensando ali ofensivamente também, pode participar de um golzinho. Então eu vou estar indo com o Léo Ortiz para essa rodada. Zagueiros do Vasco aqui, a gente tem 2 zagueiros custando aí na média de 7 cartoletas, precisando de 4 valorizar. Então, se o Vasco manter o SG, são bons nomes para a rodada aí. Mas pensando aqui em uns nomes um pouquinho mais ousados, aqui nem, por exemplo, do Bragantino, que eu acredito que seja um SG um pouquinho mais ousado, pode ser uma boa opção também, assim como o Bahia. Por enquanto eu vou estar indo aqui com um zagueirinho um pouco mais barato, então eu vou estar indo com o Davi Duarte do Bahia, né? Esse era no SG do Bahia aí, mas principalmente mais para guardar nossas cartoletas aí. Estratégia de anti-negativo no gol. No gol, gosto desse G de Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Bragantino mais ousado, Vasco. Então a gente vai ver onde a gente consegue fazer um anti-negativo aqui. A gente tem o próprio Léo Link, né? Podemos escalar aí para fazer uma estratégia anti-negativo e repetir o nosso zagueiro, o nosso goleiro da rodada passada, que é o Walter. Gosto bastante, acho que é um jogo que o Mirassol, apesar do descanso, descanso pequeno, tem chance do SG contra o Remo, né? O Remo se mostrou um time bem frágil contra o Vitória, então é um nome interessante aí. Técnico para essa rodada, gosto, pensando aí no Wagner Mancini e Guanais como técnicos mais baratos, que tem potencial aí do time bem, mas pensando na diferença entre o Wagner, o Mancini e o Rafael Guanais, eu gosto com o Fernando Diniz, que precisa de 5 pontos para valorizar. Então, fechando o nosso time, a gente sobrou lá um pouquinho de cartoletas para escalar o nosso meia, para finalizar o nosso time. E eu vou estar indo aqui com o meia do Bahia, que eu acho que é interessante ter nessa rodada. Eu acho que é um jogo que o Bahia, jogando dentro de casa, tem mais potencial também, né? Então é um nome interessante aí, o próprio G. Lucas, custando aí, precisando de 6 pontinhos para valorizar. Então vou estar indo com ele. E acho que o principal nome do nosso ataque para essa rodada vai estar indo com a faixa de capitão. Caio Jorge vai ser o nosso capitão. Vamos finalizar aqui nosso lateral reserva. Vai ser o Andrés Lutardo do Bragantino. Nossa zaga reserva, por enquanto eu vou estar indo com... Vamos estar indo com o mais baratinho aqui do Remo. Nosso meio campo reserva, vou estar indo com o Gustavim. Bom nome pra gente ficar de olho, né? Rodada passada, 7 pontos. Participou sem participar de gol. Então é um nome interessante também. Assumiu o protagonismo no Bragantino após a saída do John. Então um nome bem interessante aí pra gente ter no nosso time. E meu reserva de luxo, vou estar indo aqui com um nome um pouquinho mais fora da curva, mas que eu acho bem interessante para rodada e que tem potencial,
que é o Eduardo Sacha, né? Jogando em casa, batedor de pênalti do Bragantino. O Bragantino vem muito bem aí nessa temporada, então um nome interessante aí vai ser meu reserva de luxo nessa rodada. E agora vamos lá, por olhar pro time do pai. Então o time do pai aí vem com Carlos Miguel no gol, um ótimo nome também, com o Brazão no banco. Igor Formiga e Varela nos laterais, uma estratégia aí de anti-negativo com o Mata do Flamengo e o Bruno Fux na zaga, né? O zagueiro aqui é o Almeida, focou principalmente em colocar um cara que talvez não vai nem entrar ali na zaga, mas potencializar aqui o meio para frente, que a gente tem Maurício, Jean Lucas e Matheus Pereira, Caio Jorge de capitão, Andrés Gomes e Eduardo Sacha, e o reserva de luxo sendo o Negueba, complementando ali o meio cristal. Então é isso, galera. Vídeo entregue. Deixe seu like aí, deixe seu comentário também, se inscreva no canal e acompanhe a gente, né? Instagram, a gente tá sempre postando conteúdo lá de tudo do Cartola, e também Telegram aí, times exclusivos, foram muito bem essa rodada passada, tiro curto, valorização, e o nosso time alternativo tá sempre lá no Telegram também, então tá aí na descrição, entra lá para acompanhar mais o nosso trabalho. Valeu e fui!